Agora com vocês mais uma palestra, o Hugo Molinari, que é pesquisador na Embrapa Agroenergia. Ele vai falar sobre geração de variedades de canas mais produtivas. Boa tarde, Hugo. Com você. Boa tarde, tudo jóia. Tá aparecendo a minha apresentação aí? Estou vendo sim, geração de variedades de cana. Maravilha. Super mais produtivas. Perfeito. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aí aos participantes do Canaton. Como o Marcos me apresentou, sou pesquisador aqui da Embrapa Agroenergia. A minha formação sou engenheiro agrônomo e trabalho com biotecnologia de plantas, né? Mais especificamente, a minha área com alvo, né, é a cana-de-açúcar. Então, eu vou apresentar para vocês várias iniciativas ou vários projetos que a gente vem desenvolvendo, que talvez dê ideias para vocês, quem está aí trabalhando, né, com alguma ideia, né, para uma startup, alguma coisa desse tipo. Eu vou apresentar algumas iniciativas aqui, inclusive eu vou mostrar aqui uma parceria que a gente tem com uma startup, né, que é a Pangeia Biotech, justamente nessa área de biotecnologia, na geração de novas variedades de cana para o setor sucroalcooleiro. Bom, para iniciar aqui, deixa eu só colocar o pointer aqui, eu vou mostrar para vocês um panorama, justamente mostrando a questão do que a gente tem hoje, né, do melhoramento genético convencional da cana-de-açúcar, né, para a produção de açúcar, etanol, para alimento, né, e o bagaço para a cogeração de energia elétrica. Só que a cana-de-açúcar, diferentemente de outras culturas como milho, soja e algodão, ela está na sua infância, né, na questão de biotecnologia ou no uso dessas ferramentas biotecnológicas. Porque ferramentas biotecnológicas que já foram utilizadas há 20 anos atrás em soja e milho, por exemplo, estão sendo utilizadas agora só em cana-de-açúcar, como, por exemplo, variedade de cana resistente a Diatreia saccharalis, que é a broca da cana. Então, essa tecnologia BT é uma tecnologia antiga, é uma tecnologia que já vem sendo utilizada e é consagrada em outras culturas, né? Então, a cana está entrando agora, por isso que eu falo que a cana-de-açúcar está na sua infância, né, na biotecnologia ou no uso de ferramentas biotecnológicas. Mas esse cenário, então, ele está mudando. A partir de 2017, 2018, o Centro de Tecnologia Canavieira, né, o CTC, começou a incorporar, então, ferramentas como genes, né, para resistência a insetos praga, e só que daqui adiante a gente vai ter muitas coisas sendo incorporadas, ou muitas ferramentas sendo incorporadas biotecnológicas na cana-de-açúcar, para gerar variedades mais adaptadas às mudanças climáticas, produção de novas a biomassa, né, modificada para a produção de novas formas, né, de aproveitamento da celulose, da lignina, produção do etanol de segunda geração, açúcares diferentes e assim por diante. Então, esse é o cenário daqui para frente, de incorporação de novas biotecnologias, né, na cultura da cana-de-açúcar, assim como foi feito isso nas outras culturas. E aqui eu coloco só um segmento, né, que, na verdade, o mundo inteiro está correndo atrás disso, de uso dessa ferramenta biotecnológica, que é a edição gênica. O que essa ferramenta permite? Essa ferramenta permite colocar novos players no mercado. Então, eu dou aqui já uma dica para quem está aí, né, assistindo do Canaton, que pode pensar em alguma estratégia dessa, de uso dessas ferramentas de CRISPR, né, de edição gênica, para acelerar os programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar e outra cultura qualquer. Por quê? Porque com isso, com essas ferramentas, você democratiza o uso da biotecnologia. Por quê? Você consegue gerar novos traits, novas características para o setor, e essas características, a depender do tipo de modificação que você faça na cultura, ela pode ser considerada não GM, ou seja, ela não vai ser um organismo transgênico, né? E ela pode ter um novo segmento e aceitação no mercado, né? Com produtos para o setor sucroenergético. Então, aqui é uma nova oportunidade de entrada de startups, de novos negócios, né? Para geração
de variedades usando as tecnologias de edição gênica. Bom, aqui eu só listo algumas características que a gente já vem trabalhando aqui na Embrapa Agroenergia com parceiros, né, para desenvolvimento de variedades com características interessantes para o setor, né? Como é o caso da broca do Como, a Diatreia saccharalis, resistência a nematóide. Muitas dessas pesquisas elas estão em fase. Se vocês lembrarem, né, existe uma escala de maturidade tecnológica, né, a TRL. Então, a gente tem dentro do nosso pipeline, né, de parcerias, né, com ou startups, ou com o próprio CTC, ou com outras parcerias, a gente tem em diferentes escalas de maturidade. TRL 3, TRL 4, 5, 6, né? Até TRL 9 a gente não tem porque o desenvolvimento, já está o produto no mercado. Mas a gente trabalha nessa faixa de 3 até TRL 6, que a gente testa, né, esses materiais em ambiente relevante, né, que é no campo, né, e faz a validação dessas tecnologias. E dali para diante a gente faz parcerias ou de licenciamento ou de co-desenvolvimento com alguma empresa que tem interesse de levar esse produto ou essa variedade com essa característica ao mercado. Então, aqui só uma lista, né, de características que a gente vem trabalhando em escalas diferentes de maturidade tecnológica. Bom, aqui só para ilustrar, é a primeira variedade de cana liberada, né, para comercialização no mundo, né, e no Brasil, foi pelo Centro de Tecnologia Canavieira. As duas variedades aqui, né, CTC 20BT e a CTC 9001BT, já estão vindo outras variedades também, mas incorporando a mesma característica que é a resistência à Diatreia saccharalis. Bom, e o que a gente vem, eu vou só ilustrar aqui o que a gente vem fazendo em parceria, né? Então, a gente já tem um trabalho de longa data, né? Desde 2008 a gente vem trabalhando com tolerância a estresse abiótico, tolerância seca, por exemplo. E esse daqui é um trabalho que a gente conduziu em parceria com o CTC e também com o GIRCAS, né? Que seria o equivalente à Embrapa no Japão, né? Para trabalhos com pesquisa agropecuária. Nós testamos essa variedade de cana com esse gene aqui, né, em 2 locais diferentes, em Quirinópolis e Valparaíso, e vimos que tinha o potencial, né, do uso desse ativo biotecnológico, desse gene, para incremento, né, de biomassa e de açúcar. Fizemos esses testes, né, em 2 locais distintos, e agora a gente está repetindo esses testes agora na nossa fazenda aqui da Embrapa, que fica aqui em Brasília. Então, nós temos uma área experimental credenciada, né, pela CTN-Bio para testar organismos geneticamente modificados. A gente vem testando diferentes estratégias, não só aquela que eu mostrei anteriormente, né, com aquele ativo, aquele gene, né, a gente vem testando aqui 5 diferentes estratégias de engenharia genética para ver se a gente consegue ter algum ativo, né, que possa ser útil, né, para o setor, para minimizar perdas durante períodos de estiagem, né? Ou minimizar perdas, ou pelo menos ter uma manutenção de produtividade comparado com genótipo que não tem essa característica, né, de tolerância à seca. Uma outra parceria que eu venho ilustrar aqui é um projeto financiado, né, em parceria com a startup, né, Pangeia Biotech, com financiamento da Embrapi, Sebrae, né, em parceria com a gente aqui da Embrapa Agroenergia, que é justamente o desenvolvimento de variedades com resistência à broca, né, Diatreia saccharalis, combinado, então, à resistência ao herbicida glifosato. Então, esse projeto já avançou bastante, né, nós começamos, fizemos a seleção dos eventos, fizemos ensaios em casa de vegetação em relação à resistência ao herbicida, de até 4 vezes a dose comercial, né? Então, nós temos eventos que resistem até 4 vezes a dose comercial do herbicida glifosato. Nós fizemos também bioensaios em casa de vegetação inoculando a broca, né? E nós obtivemos, então, isso aqui é o controle, né? Então, o material todo brocado, né? E, enfim, não é resistente à broca. E nós selecionamos materiais com resistência, né, à broca, para seguir, então, à frente com os eventos selecionados. Nós selecionamos eventos que não têm nenhum tipo de dano, né, da broca, né, aqui é o controle do lado, nenhum dano, isso ensaios de casa de vegetação. Feito esse screening, né, que a gente passou por várias etapas de screening, nós selecionamos materiais desse tipo, né,
que estão já prontos, né? A gente já está numa etapa que a gente está buscando parceiros para levar da escala TRL 5, 6 até a escala TRL 9, que é justamente levar ao mercado. Então, nós estamos conversando com 5 ou 6 grupos interessados para levar, então, fazer todas aquelas etapas de desregulamentação do OGM até chegar, então, com esse produto para oferecer para o produtor, né? Então, esse material, então, a gente faz muda, né, MPB, enfim, é só para ilustrar aqui. Esse aqui é só para ilustrar uns ensaios que a gente faz, sempre com autorização da CTN-Bio, né, para testar esses materiais em bloco, enfim, com repetições. Aqui é uma ideia do nosso campo experimental, né, onde a gente testa diferentes genes, traits, né, aqui para tolerância seca, aqui é um gene para produção de etanol de segunda geração, né, aumentar, facilitar o processo de pré-tratamento e hidrólise, e também para alimentação animal de animais ruminantes, facilitar o ganho, né, nutricional. Aqui a gente também tem o ensaio com a BT para produção de muda, né? Ok, é só uma visão geral, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não é o objetivo aqui, é mais para instigar vocês, né? Dentro dessa mesma parceria com a startup, com a Pangeia, a gente aprovou um segundo projeto também com financiamento do Embrapi, e nós estamos dando sequência à segunda geração da tecnologia. Então, a primeira tecnologia é aquela que vocês viram anteriormente, que é a resistência à broca e resistência ao herbicida glifosato. Agora a gente está adicionando mais um trait, incorporando ao anterior mais um trait, que é resistência ao esfenóforos, né, o bicudo da cana, que é um problema sério. Assim como o anterior causa prejuízos grandes, né, 5 bilhões, esse aqui também causa prejuízos grandes, na ordem de 2 bilhões, né, para o setor. Só que diferente do outro, diferente da broca, você tem controle biológico, né, que você pode abrir mão, né, tricograma, acotésia, vespinha, mas não são eficientes, por isso que você está buscando novas tecnologias para você ter controle efetivo do inseto praga no campo. Você tem um controle 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então essa é a ideia, porque a planta produz a toxina e controla a praga, independente de época de aplicação, momento certo de aplicar, se é efetivo ou não interessa. A planta ela é resistente e ela vai controlar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma forma, a gente está querendo fazer, então, incorporar tecnologia para esfenóforos. Mas o esfenóforos, especificamente, não tem método de controle efetivo. Então, faz com que essa praga, que ela, na verdade, ela se desenvolve ali no rizoma, né, no sistema de raízes da planta, e causa prejuízos grandes, e é muito difícil um inseticida ou um método de controle acessar isso e controlar esse inseto praga. Bom, uma outra tecnologia que a gente já vem trabalhando já há um bom tempo, né? Essa tecnologia para modificação da parede celular da cana-de-açúcar para viabilizar o processo de produção de etanol de segunda geração, ou mesmo ter uma biomassa adaptada para alimentação como forragem, né? Para melhorar o processo de conversão, né, dessa biomassa por animais ruminantes, né? Por primeiro processo, a ideia, para melhoria, né, a ideia dessa matéria-prima diferenciada é melhorar a desconstrução da biomassa no processo industrial, ou seja, essa biomassa, então, ao invés da gente mexer, né, que todo mundo, né, os grupos mexem, né, vamos melhorar os coquetéis enzimáticos, melhorar enzimas, né, e cada vez coquetéis enzimáticos mais sofisticados e custos desses coquetéis cada vez mais caros, né, porque você embute muita tecnologia, muitas enzimas para poder quebrar, né, os polímeros da biomassa. E também mexer na parte de pré-tratamento, que você tem que quebrar essa biomassa e expor, né, os polímeros, as enzimas que vão quebrar isso em açúcares ou em polímeros menores para o processo de fermentação. A ideia aqui é diferente, a ideia é fazer uma cana-de-açúcar que já seja apropriada para o processo industrial, ou seja, mais fácil de pré-tratar e que consuma um coquetel enzimático que seja menos sofisticado ou mais barato,
ou que você minimize também até a carga enzimática para o processo de etanol de segunda geração poder ficar cada vez mais competitivo, ou um preço mais competitivo, né, e economicamente viável para o setor. Aqui só um dado, né, eu posso até passar aqui, mas esse material também já está no campo, nós estamos testando, ele tem uma taxa de conversão interessante, né, da celulose, né, ou da glicose, né, da celulose convertida em glicose, e esse processo é bem interessante para uso na indústria, né, para essa questão do etanol de segunda geração. Nós temos uma outra tecnologia também, só que essa, ao invés de ser tecnologia de segunda geração, essa já é para a primeira geração, ou seja, no caldo, né? A ideia é aumentar a sacarose da cana-de-açúcar. A ideia aqui foi, nós descobrimos um novo gene, né, para aumento de sacarose em gramíneas, né, um gene não trivial, ou um gene não óbvio, né, da via de biossíntese, né, de sacarose, né. Então, os primeiros dados que a gente observou foi em planta modelo, nós tivemos um aumento muito expressivo, né, da concentração de sacarose, tanto em folhas quanto em colmo, né, no colmo da planta, né. Então, isso nos motivou a fazer uma parceria, né, inclusive com o CTC, né, com o Centro de Tecnologia Canavieiro, para gerar, então, materiais de cana-de-açúcar com maior conteúdo de sacarose por unidade de área. Então, é só um highlight ali dessa estratégia que a gente vem desenvolvendo. Outra estratégia que a gente vem desenvolvendo também são variedades de cana com baixa atividade de PPO. O que é PPO? É uma enzima, é uma polifenolxidase, e essa enzima ela está relacionada com a oxidação do caldo de cana. Aqui nós temos uma série de variedades de cana, né, que existem no mercado, e aqui tem uma que os senhores talvez conheçam, né, que é essa RB 92579. Essa variedade de cana da R10 é a variedade mais plantada no Nordeste, né? Cerca de 40% da área do Nordeste só tem essa variedade aqui, que é uma variedade rústica, muito produtiva, né? Só que e também na região na região Centro-Sul, ela vem ganhando espaço, né? E também tem já tem várias usinas usando, vários grupos usando essa variedade. Só que ela tem um pequeno defeito, né? O caldo dela é mais escuro, e isso encarece o processo, né, industrial de refinamento e branqueamento do açúcar. Então, a ideia dessa estratégia, que a gente já está bem avançado nessa estratégia, é reduzir, então, a expressão dessas proteínas que oxidam o caldo, e a gente ter uma cana com caldo mais claro, como aqui, e isso minimizar o processo de branqueamento do açúcar na etapa industrial. Não é para melhorar a parte do campo, mas sim melhorar o processo e custo, né, na indústria. Um outro projeto que a gente já vem desenvolvendo há um tempo é o desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar com maior tolerância ao alumínio tóxico. Por exemplo, a região de Cerrados aqui, nós temos como fazer, né, a questão da calagem, tudo, né, para poder minimizar problemas com alumínio tóxico, mas nós vimos que essa característica ela é subestimada, né? Então a gente não sabe o potencial ou quanto de perda, né, esse tipo de cana nesse ambiente de produção, aonde tenha problemas com alumínio ou se foi feito corretamente a correção do solo, né? Então isso pode estar diminuindo muito a perda e que o setor não tem noção de quanto de perda isso pode acarretar durante o processo produtivo. Então, a ideia aqui é desenvolver materiais que tenham essa característica de maior tolerância a solos ácidos, né, ou solos com maior alumínio, e, consequentemente, a estratégia de produção desses compostos orgânicos, né, que a gente produz aqui na raiz, no sistema radicular das plantas, é também melhorar a absorção de fósforo, né, que está absorvido ao coloide do solo. Então, a ideia é alumínio e também melhorar a absorção de fósforo
nas plantas de cana-de-açúcar, em ambientes com essas características restritivas. E, por fim, né, eu não sei como está meu tempo aí, Marcos, mas eu acho que tem mais um slide aí. Eu queria, então, fechar com aquela primeira ideia que eu mostrei para vocês, da ferramenta que hoje o mundo inteiro, todos os programas de melhoramento estão correndo atrás, que é a ferramenta de edição gênica. E nós temos um projeto aqui na Embrapa, grande, né, para trabalhar, então, com soja, com feijão, cana e milho, né, usando as ferramentas de edição gênica para as características. Aqui eu só vou ilustrar o que a gente está mexendo com cana, né? Então, a gente está visando as características para tolerância seca, acúmulo de sacarose, aumento da digestibilidade de biomassa e também resistência a herbicidas, diferentes, né, de outras classes de herbicidas, né, para tentar gerar materiais de cana-de-açúcar com características de controle, né, diferentes tipos, para tentar fazer um rodízio, né, com diferentes moléculas, né, a planta resistente não só ao glifosato, mas outras classes de herbicida também. Era isso, pessoal, espero que tenha sido não tão detalhado de informação, mas que tenha sido instigante para quem está aí buscando montar novas estratégias, novas ideias, startups. Muito obrigado. Oi, Hugo. Obrigado. Bom, a gente tem um tempinho ainda, uns 10 minutos para a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, é 3 em 1. Tá? Tá ótimo. Primeiro, né, você disse um pouco de variedade de cana. Explica para a gente um pouco qual é o tempo que se leva para desenvolver uma nova variedade. Qual é esse processo, né? Como que é feito isso? Então, é plantado? Quais são os testes que são feitos? E como a tecnologia da informação, se vocês usam alguma recurso de tecnologia da informação, como inteligência artificial, ciência de dados, para analisar as safras passadas e fazer uma previsão de como essa nova variedade vai se comportar usando tecnologia da informação, sem ser no campo, né? Sem ser no laboratório, sem ser plantando e colocando essa variedade no clima e tudo mais. Explica um pouco para a gente como que você vê essa questão da tecnologia da informação nisso. Maravilha. Bom, geralmente, assim, para se desenvolver, o tempo ele varia muito, né? Mas, assim, eu vou colocar para vocês em torno de 6 a 8 anos. Desde o início do trabalho, do projeto, né? De desenvolvimento daquela característica na cultura da cana, até chegar ao mercado, né? Até passar por todas as etapas de teste. E o que são essas etapas de teste? Por exemplo, se você tiver um trait já consolidado, por exemplo, eu tenho um gene CRI para tolerância à broca, da Diatreia saccharalis. Ótimo. Então, eu já sei, isso já está desregulamentado, esse gene já tem segurança para alimentação animal, humana, e não tem nenhum problema para o meio ambiente, né? Porque isso já foi validado em diferentes crops. Então, essa é uma estratégia. Você está usando um trait já com pacote regulatório feito. Ou seja, você já conhece, já sabe o que ele faz, já sabe os efeitos dele e já tem toda uma segurança, um uso seguro da tecnologia. Então, eu digo entre 6 e 8 anos, tá? Mas se for uma característica totalmente nova, um trait totalmente novo, por exemplo, tolerância à seca, né? Então, desde a descoberta do gene até levar o produto no mercado, isso pode levar até 13 anos, porque você tem toda a etapa inicial de gene discovery, né? Que leva um certo tempo até você validar a utilidade daquele determinado trait, né? Então, é mais ou menos isso. E para a sua última pergunta, se a gente está incorporando alguma tecnologia dessa, né? De inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia para levar ao campo. Não, porque o nosso papel aqui na Embrapa, a gente, como eu disse anteriormente, a gente usa essas ferramentas na parte de prospecção de genes, na parte de bioinformática relacionada à busca de vias metabólicas. A gente usa ferramentas de inteligência artificial, tudo, para descobrir qual é o melhor candidato para utilizar naquele determinado trait, para aquela determinada característica. Mas para
no campo, ver qual que é a melhor condição, ambiente de produção, fazer a melhor recomendação daquela variedade, a gente deixa isso para o parceiro, né? Quem for o parceiro que for fazer co-desenvolvimento ou licenciar uma determinada tecnologia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, CTC. Então, o CTC faz todo esse, levar isso ao mercado, enfim, então eles fazem todo esse desenvolvimento e levada do produto até chegar ao produtor, né? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Eu acho que é bem interessante sua resposta, porque mostra, que é um pouco do que a gente está buscando aqui, mostra que há oportunidades para que empresas, startups ou pessoas que estão dentro do hackathon criem soluções usando inteligência artificial, por exemplo, para fazer esses testes via tecnologia da informação, sem precisar levar essa variedade para campo, né? Sem Exato, precisar, e até reduzindo esse tempo aí, de, igual você falou, de 6 a 8 anos, né? Reduzindo isso, sei lá, para metade, ou não sei quanto que se conseguiria. Se fazia uma pré-análise, né? Que depois dessa pré-análise você iria para o campo, né? Sim, então, sim. Você acha que isso é viável? Assim, seria interessante uma solução dessa? Olha, eu acho que tem várias etapas que podem encurtar o processo de desenvolvimento dentro de um pipeline. Todas essas tecnologias que o Diego comentou aí, que ele, na verdade, ele fez um apanhado geral, foi excelente a palestra anterior, porque você consegue minimizar etapas mexendo com diferentes pedacinhos do quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, se você conseguir minimizar a etapa de produção de mudas, lógico, hoje a gente avançou bastante, tem meiose, tem MPB, mas se a gente conseguir desenvolver o sistema, que hoje tem um parecido, né, que é o Plain Emerald, né, que é plantar a semente, plantar a cana como se fosse soja, como se fosse semente, né? Isso antecipa, olha, muito o processo de adoção de tecnologia. Por exemplo, se aquela tecnologia do CTC, de semente sintética, né, vingar e realmente for viável técnica e economicamente, a gente consegue colocar qualquer trait desse, resistência a nematóide ou qualquer outra característica interessante para o setor, numa escala de velocidade que pode diminuir isso de 8 para 4 anos ou para 5 anos, entendeu? Só a forma de plantar, né, a forma de incorporar tecnologias como biotecnologias, né, você pode antecipar muito, 30%, 40% do tempo, né? Porque você começa a plantar cana-de-açúcar como se fosse uma soja, né? Por semente, né? O nome semente sintética. Uhum. Não, legal, muito interessante. Acho que é uma grande possibilidade aí. As pessoas que estão no evento aí estejam ouvindo a palestra, e essas palestras vão ficar disponíveis depois durante o evento lá para que eles consultem, né? Já conseguem aí achar um caminho, talvez, de desenvolver soluções. A gente tem vários cientistas de dados aí dentro. Inclusive, vocês são parceiros nossos no evento, forneceram, além das palestras, alguns dados, informações. Isso. Agradecer vocês também pela disponibilidade e por estar ajudando a gente nesse evento. E muito obrigado pela palestra. Tá bom? Opa, o prazer é meu e espero que tenha despertado alguma fagulha aí, né? Dentro de algum participante aí, porque a gente precisa de boas ideias e boas pessoas aí trabalhando para o setor. Muito obrigado. Legal. Valeu, obrigado.